Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha canal que é fruto do amor proibido de 3 pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, a 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também, lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo. Vídeo pra vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio. Manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Primeiro, agradecer a todos vocês que estão vendo aqui com a gente, né? Live séria, pra falar sério. Nós vamos rir muito, vamos nos divertir muito, mas é pra falar sério. Segundo, eu quero agradecer a honra do convite, né? Quem me convidou para fazer essa live foi Dona Luna e Dona Vete, né? Então, agradecer vocês, camaradas, por terem me convidado. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, apesar da gente estar aqui para o que a gente está vindo fazer, né? Queria muito que a gente tivesse aqui para falar de Magic e diversão, né? Mas não é o caso. Um dia. Né? Em algum momento A gente dia. volta e fala de Magic diversão. Um dia, Tá tudo talvez, bem. quem sabe, né? Mas nós estamos aqui por causa de um ataque muito sério que tá sendo cometido, um ataque, assim, que é de uma inconstitucionalidade brutal e gritante, mas que ainda assim, né, nós sofremos de capitalismo tardio, então faz parte, tá? A primeira coisa que eu queria é, assim, eu conheço vocês, muita gente do chat conhece vocês, mas não necessariamente todo mundo que vai ver o vídeo conhece vocês, né? Então eu queria que vocês se apresentassem primeiro, né, pro público, né? Começa, Luna, então. Você começa, Luna. Ah, tá. Eu não tenho soundpad, então vai ficar muito fora de contexto, porque geralmente eu aperto vários botões enquanto eu me apresento, mas muito prazer, meu nome é Luna. Você deve me conhecer como Luna. Se você não me conhece, parabéns, agora você conhece. Eu faço vídeos, lives, geralmente falo sobre pessoas trans, jogos e coisinhas de inteligência artificial. E é meio que essa minha área aí. Então não tem muito mais pra falar de mim. Eu me chamo Vete, eu sou uma pessoa não binária, gênero, e eu roubei as figurinhas do tio. Eu também sou uma pessoa autista, então nós estamos aqui compartilhando neurodivergências e compartilhando lados de luta. E também, né, dentro dessa situação, eu trabalho como médica, tanto no projeto de humanização do programa São Patrões. Eu faço atendimentos na unidade básica de saúde aqui em São Paulo, e eu faço parte do programa de humanização. Também faço parte do grupo de estudos do pessoal da rede São Patrões, que trabalha com a educação continuada dos profissionais da rede, e também atualmente eu estou fazendo a capacitação dos outros profissionais de saúde da Zona Norte, né? Então eu estou fazendo essa capacitação para que as pessoas entendam como funciona o atendimento. E durante as minhas férias, no primeiro dia que eu saí de férias, me chega a notícia de que o CFM basicamente atacou o nosso projeto de uma forma que nós estamos tendo muita dificuldade para nos recuperarmos e gerando, assim, alterações gravíssimas dentro desse ambulatório. Então, estou aqui como médica, como pessoa trans e como pessoa neurodivergente, que são comunidades que dão muito as mãozinhas, e para poder falar sobre esse assunto gravíssimo. Vocês podem me encontrar na gente também no Instagram, no @psiquiatria para todos, porque eu trabalho fazendo também divulgação dessa parte de psiquiatria. Trabalho com psiquiatria atualmente. Aparentemente, alguém que já foi atendido por mim está no chat. Que acabaram de perguntar, Vete, tu atendia perto do Norte Shopping? Sim. Era eu mesmo. E eu atendia perto do Norte Shopping antes de me mudar para São Paulo. Então é isso. Eu espero que agora que eu parei de atender no Norte Shopping, a pessoa tenha encontrado um ótimo profissional para continuar seu cuidado. E é isso. Eu tenho uma coisa que falaram de mim, que é, realmente, eu esqueci, eu fiz a vinheta do tio, né? Eu não posso botar aquele clean da Globo, mas eu fiz. Aí, ó. Perfeito. É verdade. E a gente estava até, inclusive, falando um pouco disso antes, né? Porque eu estava conversando com a Luna sobre o espectro e o vale, né? Porque a gente faz fronteira, né? Inclusive temos vários cidadãos de uns que também têm binacionalidade, né? Então, Vete só mais um. Dupla cidadania.
né, da dupla cidadania. Gente, eu sei que tem muita gente que não tá sabendo o que aconteceu, não tá sabendo qual foi a resolução do CFM e principalmente como que essa resolução impacta na prática, né? Porque existe toda uma questão de poder simbólico também na linguagem médica e na linguagem jurídica. Então, muitas vezes você pega uma resolução dessa para pessoa que não é iniciado na coisa, para pessoa que não entende, ele lê por cima e fala, tá, não entendi o que vai acontecer, né? Queria aproveitar demais que Vete está aqui, que Vete tem toda essa questão de ser médica e de trabalhar, né, diretamente com as pessoas que estão sendo atacadas, para você poder nos explicar um pouco que resolução foi essa e onde que essa resolução vai causar toda essa quantidade de danos que está gerando toda essa mobilização. Perfeito. Eu coloquei a resolução aqui na tela para poder explicar em relação aos artigos específicos. Aí, se você conseguir botar a parte da tela que eu estou projetando, fica melhor que eu explico exatamente o que... Vamos lá. Então, tipo, a primeira parte da resolução, o artigo 1º, ele simplesmente estabelece conceitos, né? E ele estabelece conceitos de uma forma que não está errado, né? Então, pessoa transgênero, identidade de gênero que não corresponde ao sexo de nascimento, que é discutível o termo sexo de nascimento, mas não necessariamente implica necessidade de intervenção médica, correto? Esse artigo 1, ele define as coisas de forma adequada. O ponto começa não nesse problema aqui. Então, assim, explicar para as pessoas, né? Então, para a gente poder ler isso na íntegra, entender que uma pessoa trans não necessariamente vai precisar de intervenção médica. Esse é um dos pontos que é muito importante que talvez as pessoas não discutam tanto. Que tem pessoas que entendem que não são congruentes com o gênero que foi designado no nascimento, eu sou um exemplo, mas que não tem desejo de fazer uma intervenção médica, que entende que o papel social que aquele gênero que foi atribuído não lhe pertence, então você entende que aquele papel de gênero, de homem, de mulher, que a sociedade te impõe, não é o que você representa para aquela sociedade, mas você não necessariamente sente o que é determinado como disforia de gênero. Okay. Então, a gente tem esses termos que são incongruência e disforia. Por isso que gera toda aquela questão de que quando a OMS tirou a transgeneridade da lista de doenças, ou seja, ser trans não é uma doença, acabou gerando toda aquela sensação de que, tipo, mas então a pessoa trans ela não sofre com a questão mental, pelo sofrimento psíquico de ter um corpo diferente daquele? Às vezes sim, às vezes não. Então a questão da incongruência de gênero, ela não necessariamente contribui para a formação de forma absoluta dessa disforia. Então ela faz parte, ela obviamente é a parte mais central da disforia de gênero, mas não necessariamente a ideia de não se reconhecer num papel social implica que você vai ter que sofrer com a sua relação com o seu corpo. E disforias e dismorfias são comuns em todos os corpos, inclusive corpos cis. Quantas pessoas cis não fazem afirmações de gênero porque elas sentem disforia de gênero? Elon Musk, né? O próprio Elon Musk, exatamente. Então, existe uma disforia, que nesse caso não se caracterizaria pelo transtorno diagnosticado como disforia de gênero, né, que está pelo DSM-5, mas é uma disforia que se caracteriza por disforia pela própria questão etimológica. Seria qualquer alteração em relação à questão da sua habilidade de controle emocional ou que gera um sofrimento que te distancia dessa capacidade de controlar as suas emoções por causa da intensidade disso. E aí a disforia ela pode acontecer por diversas formas. Você pode falar que uma pessoa que está com uma crise de ansiedade está disfórica, porque ela está sentindo um sofrimento psíquico gerado por uma condição que gera essa divergência entre essas estruturas que são a mental interna e o ambiente que você está vivendo. Então existe um sofrimento causado por essas relações. Então a partir do ponto que isso se estabelece como disforia de gênero, aí já é um pouco diferente. Disforia de gênero é o nome do transtorno. E aí você faz o diagnóstico desse transtorno a partir dessa congruência por um longo tempo da pessoa se identificar de uma forma diferente. Então, como disse na nota, né, o sofrimento que algumas pessoas experienciam pela incongruência de gênero, e aí você vai trabalhar esse ponto baseado em tratamentos de saúde integrais. Simplesmente a transição corpórea? Não. Simplesmente o hormônio? Não. Bloqueio puberal? Não. Atendimento à saúde trans é um atendimento integral. Então ele visa, como o próprio ato 2º diz, que também
fala coisas bem ok, né? O cuidado deve contemplar essas necessidades. Você precisa garantir os cuidados de acesso básico, né, para urgência e emergência com acolhimento e escuta qualificada. Ou seja, as pessoas precisam ser adequadamente treinadas para poder conseguir atender pessoas trans em diversos ambientes de saúde. Pô, até aí parece que o CFM tá sendo, pô, super bacana, né? Super progressista. Vete, só uma coisa aqui, querido. O Rafa, aqui, meu editor. Toda pessoa trans possui disforia de gênero, então? Eu entendi que não. Não. Tá. Só para deixar claro aqui, porque como surgiu a dúvida no chat, eu tinha entendido o exato contrário, era só para pontuar. Tá? Perfeito. A disforia de gênero, ela é uma consequência de uma incongruência de gênero associado a um sofrimento relacionado ao corpo. Então você precisa ter esses pontos que são não se sentir confortável com o seu gênero e não sentir que o seu corpo representa aquele gênero que você tem, aquele gênero que você se identifica com. Então Perfeito. a disforia de gênero surge a partir desse ponto. Bom, então, assim, o artigo 2º, honestamente, esse 2º e 3º, eles não dizem tantas coisas que são tão relevantes, não. Eles basicamente falam sobre como a gente deve acompanhar pessoas trans, né, no sentido da equipe multidisciplinar, garantir que existe a tomada de decisão terapêutica pautada nas melhores evidências. Isso aqui, essa parte aqui eu achei de uma estranheza muito grande, porque eles trazem que deve haver a garantia da tomada de decisão terapêutica pautada nas melhores evidências disponíveis usando protocolos reconhecidos. Mas aí vem esse ponto, usando protocolos reconhecidos e aprovados pelo CFM e dentro das normas éticas vigentes. Isso aqui faz duas coisas. Primeiro, diz que as evidências extensas que nós temos de todos os tratamentos hormonais, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar os links de todos os artigos, todos os estudos, desconsidera completamente as melhores evidências disponíveis. Eles não estão considerando as melhores evidências porque disponíveis. Porque elas não foram aprovadas pelo CFM. Pelo CFM, exatamente. Ou seja, então, o que ele faz aqui é fingir que eles estão trabalhando com medicina baseada em evidência, mas eles não estão trabalhando com medicina baseada em evidência. Eles estão trabalhando com medicina baseada em evidência desde que ela passe por um crivo político. Exato. É a evidência que eles escolheram. Exatamente, desde que a evidência seja a música do Chitãozinho Chororó. Não, é isso que eu tô te falando, porque, tipo beleza, uma coisa é eu trabalhar com medicina baseada em evidência, tranquilo, eu tenho 10, 12, 15, 20 artigos e recensões em quais há mais falando isso. Isso é medicina baseada em evidência. Mas eles não foram aprovados pelo CFM. Isso é uma questão política, completamente diferente da medicina baseada em evidência, né? É só para explicar para as pessoas, porque quem lê por cima fala assim, não, mas eles estão falando em medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência não é aquilo que há de mais cutting edge, mais novo na medicina e tal. Só que do jeito que tá aqui, não é. Exato. É a mesma coisa que a gente enfrenta em muitas áreas do direito, que é, tipo, utilizar-se como base de uma coisa antiga e que não se aplica mais à realidade para poder conseguir tentar legislar e determinar uma realidade que já é completamente diferente. Então, os estudos que eles dizem que eles se basearam, né, eles sequer dizem a mesma coisa que está sendo dita pela nota. Não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Eu imagino que, inclusive, eles vão contra o artigo 1, né? Eles vão contra o artigo 1º. Sim, né? Exato. Porque eles vão ser de uma época em que ainda estava no DSM disforia como doença e a partir de disforia como doença, você já desconsidera o próprio artigo 1º que o CFM fez. Então... Não, mas a questão toda disforia é doença, tá? Disforia sim. Uma doença é incongruência de gênero. É isso que eu tô te falando. Deixar os termos claros. Incongruência de gênero não é considerado doença e nem está no DSM. A incongruência de gênero, ela é uma parte do que a gente usa para determinar a disforia. Só que o CFM basicamente está deixando esse ponto do tratamento de uma forma bem complicada. Eu vou trazer depois, vou mostrar os artigos todos, que mostram sobre como essa evidência que eles têm é uma evidência extremamente fraca, porque tudo que a gente tem de robusto hoje mostra que não faz o menor sentido essa decisão que eles tomaram. Aí vem o próximo ponto, né? Mais uma passadinha de pano para dizer nós estamos aqui para poder garantir a segurança terapêutica. Essa garantia de segurança. Então, assim, isso dispõe de forma geral sobre a segurança do ato médico, né? Então, nesse caso, de fato, a segurança do ato médico era determinada por isso.
Mas o ponto todo é, quando a gente começa a trazer essas decisões de medicina baseada em evidência para a política, a forma como as coisas são escritas é muito importante. Então, por exemplo, é muito paradoxal que eles tragam aqui nessa parte 3, no inciso 3 do artigo 3º, essas informações devem constar em termos de consentimento livre e esclarecido que deve ser assinado pelo paciente se maior ou representantes legais se menor de 18 anos. Mas ao passo que eles fazem isso, eles vetaram completamente o tratamento para menores de 18 anos. Então aqui eles só estão discorrendo sobre a segurança do ato médico como um todo, no geral. Então essa parte não influencia tanto, né? Então tudo isso fala basicamente sobre o cuidado que a gente deve ter dentro do ato médico. E aí, no artigo 4º é que a gente começa a ter problemas, tá? Então, o artigo 4º é onde a gente efetivamente começa a ter problemas maiores em relação ao que foi trazido, tá? Primeira questão, né? Fica colocado aqui uma avaliação criteriosa e individualizada, respeitando as particulares de cada paciente, inclusive faixas etárias, estado de saúde física, mental e condições sociais. Perfeito, maravilha. Segundo, segmento de protocolos aprovados e reconhecidos, considerando o critério de elegibilidade e preparo prévio às intervenções prezando pela segurança do paciente. Aí começa o primeiro problema. Porque falar protocolos aprovados não significa protocolos que estão sendo utilizados internacionalmente. Não significa estudos que estão sendo feitos de forma internacional e estudos que estão sendo feitos que cada vez mais têm reforçado a necessidade do tratamento precoce em pessoas trans. Da gente conseguir realizar intervenções precoces. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o que são intervenções. Intervenções, como eu falei, não significa hormonização. Mas intervenção não significa cirurgia, nem fazer uma cirurgia. Mas intervenção significa todo um arcabouço social e médico que tem como objetivo que a gente direcione o melhor momento para cada uma dessas coisas. Esse paciente vai precisar de hormonização? Não vai. Vai precisar de cirurgia? Não vai. Quando que ele vai fazer? Isso é individualizado. Mas os protocolos que são aprovados e que são reconhecidos não servem se forem protocolos internacionais que estão sendo aplicados no mundo inteiro. Só servem se forem reconhecidos e aprovados especificamente pelo CFM. Posso trazer um ponto que geralmente as pessoas falam bastante? As pessoas têm muito medo de pessoas trans estarem fazendo cirurgias de mutilações em crianças. Né? Isso aí é, tipo assim, número 1 argumentos que as pessoas têm contra a transição de pessoas trans. Sim. O que é muito engraçado, porque, assim, vou falar um ponto que é verdade, tá, gente? Assim, perguntem para as pessoas trans às suas voltas, se vocês conhecem alguém, né? Se vocês não conhecerem, já é um problema. Mas se vocês conhecerem, perguntar. Pergunta para as pessoas que ela tem, tipo, pretensão de um dia conseguir fazer uma cirurgia de transição de gênero em si. Pergunta se ela acha que ela vai conseguir fazer uma cirurgia de redesignação. Se ela acha que vai conseguir. Tá? E a resposta surpreendente para 90% das pessoas vai ser não. A gente acha que não vai conseguir. Tipo assim, eu já aceitei que na minha vida eu provavelmente não vou ter. Sabe? Então, assim, é uma preocupação muito grande de criança tá fazendo isso amanhã, sendo que nem adulta, maior de idade, tem a pretensão de conseguir fazer isso em, sei lá, 5 anos. Sabe? Então, assim, é uma coisa, sabe? É um exagero, assim, grande. Nunca houve, nem em caráter experimental, nenhum caso de cirurgia de redesignação em pacientes crianças ou pré-adolescentes. Já houve casos de cirurgia de redesignação em adolescentes de 14, 15 anos, tem alguns países que autorizam isso, mas, via de regra, nunca houve nem a critério experimental. O único caso, na verdade, que foi feito uma redesignação, quer dizer, não o único, porque isso acontece em alguns casos de pessoas intersexo, né? Então a gente não pode excluir esses casos, mas dizendo uma pessoa trans que não é intersexo, uma pessoa que não teve nenhum tipo de variação genética que tenha incumbido em alguma variação da genitália. Essas pessoas não têm acesso à cirurgia antes de uma certa idade e antes de um certo tempo de tratamento e acompanhamento hormonal extenso. Os pouquíssimos casos que nós temos de redesignação... E acompanhamento psicológico também, né? Porque precisa de autorização do acompanhamento psiquiátrico psicológico também. Com certeza. Quando são mudanças tão importantes assim, né, mudanças cirúrgicas, etc., existe toda essa ideia da equipe multiprofissional. É importante também a gente conseguir despatologizar nesse sentido, porque isso tinha sido uma conquista muito grande da nossa questão de hormonização, que agora não tem mais, porque essa resolução tirou, mas anteriormente você não necessariamente precisa de uma avaliação por um ano com um psicólogo para poder fazer a hormonização, para poder fazer a sua terapia hormonal.
hormonal, em caso de adultos, obviamente. Crianças vão passar por esse acompanhamento extenso e multiprofissional. Não, sim, Agora, mas eu tô falando assim, não só para agora- questão hormonal, mas principalmente para questão cirúrgica. Para intervenção cirúrgica Sim, ainda se exato. requer um acompanhamento Claro. de longitudinal. Perfeito. Né? O Rafa colocou uma porque- outra dúvida aqui, desculpa, Vete, te interromper, querida. Mas é só que ele tá colocando aqui, ó. Pessoa intersexo é o antigo hermafrodita, certo? Não necessariamente. Porque Correto. Esse termo a gente hermafroditismo deixou de usar. partia do pressuposto de duas genitálias totalmente formadas. Né? Exato. Inclusive, assim, a esmagadora maioria das pessoas intersexo, elas não chegam até a formação completa exterior de duas genitálias, pelo que eu sei, do pouquíssimo Exato. que eu sei. Correto, Tô errado? Não, tá corretíssimo. Quando a gente fala sobre embriologia, né, na formação genital, a gente tem uma variação que é gerada pela sensibilidade a testosterona. Então existe um gene que se chama SRY, que é responsável por essa sensibilidade que tem-se a testosterona. Existem pessoas que têm uma síndrome que chama síndrome de Miller, que elas têm insensibilidade congênita à testosterona por não ter o desenvolvimento do gene SRY de forma adequada. Ok. Essas pessoas, elas são XY cromossomicamente e nascem com vaginas completamente formadas e um sistema reprodutor externo completamente formado, da mesma forma que uma mulher cis nasceria sem nenhum tipo de variação. E essa pessoa vai ser vista na sala como uma mulher cis, vai ser designada como uma mulher cis ao nascimento, vai estar lá naquela certidãozinha designada, a mulher vai ganhar o cartãozinho de menina, você vai fazer o teste cromossomo XY. Então, só isso aí já mostra muito claramente que essa definição por base genética, que teve até aquela polêmica da Imane Khalifa, aquilo ali é tudo bobagem. Pessoas intersexo, elas são pessoas que têm algum tipo de variação genética ou variação na construção na hora da genitália, que pode ser também congênito por alguma questão de alteração relacionada à própria vida intrauterina, né? Então, dentro do final da gestação ali, quando a gente começa a ter mais essa formação dessas partes reprodutoras de forma mais madura, elas podem ter essa variação e aí elas vão ser consideradas intersexo. Então, assim, hermafroditismo é um termo que hoje não se usa mais, por ser considerado da mesma forma que o pessoal falava assexuado, né, ao invés de assexual, porque hermafroditismo é um termo utilizado para animais, né, e se trata de animais que conseguem ter dois sistemas reprodutores que variam ou que são complementares, né? Isso acaba não se aplicando realmente. Teve mais uma outra coisa também que o Rafa perguntou, que se a pessoa tem um genital mais fluido, se considera não binário, seria gênero fluido dentro das classificações. Sim, mas é importante lembrar que gênero e sexo são categorias diferentes. Uma pessoa intersexo, ela pode ter um outro gênero. A pessoa ela pode ser intersexo e ela se identificar enquanto mulher, ela pode ser intersexo, se identificar enquanto homem ou se identificar enquanto uma pessoa não binária. Perfeito. O gênero fluido, ele é uma pessoa não binária, ou seja, não se identifica completamente com o papel de homem nem de mulher, então não binariedade, não segue essa binariedade, mas que entende que as suas identificações fluem. Ou seja, em alguns momentos ela vai estar com uma vontade de se apresentar de forma mais feminina, em outros momentos ela vai estar com uma vontade de se apresentar de forma mais masculina e também de representar esse papel. Perfeito, Né? Porque perfeito. tem aquele negócio, né? A roupa não define gênero, a gente sabe disso, mas acaba influenciando na forma que a sociedade te percebe. Então, no momento em que você tem a intenção de ser percebida como uma mulher, você vai utilizar roupas tipicamente associadas a mulheres. No momento que você tem esse desejo de ser percebido como homem, você vai usar roupas que são tipicamente associadas a homens, que obviamente não vai representar a identidade, mas vai construir a percepção popular, no geral, por assim dizer, né? Perfeito. Uma última Perfeito. dúvida é que sexo biológico também é diferente de sexualidade. Sexo biológico é completamente diferente de sexualidade, com São coisas certeza. distintas. Exatamente. A gente considera, o próprio conceito de sexo, ele é um conceito que ele é muito discutível. O que se tem enquanto noção dentro da medicina hoje é que a gente dá o nome de sexo biológico para aquilo que é colocado como algo que está envolvido no nascimento. A gente não utiliza mais o termo sexo biológico, a gente costuma separar isso entre sexo cromossômico e sexo fenotípico. Ok, O perfeito. sexo fenotípico é a sua apresentação. Então, uma mulher... Não, o mesmo trans, caso que você falou da hormonizada, intersexual XY, ela é sexo cromossômico masculino e sexo cromossômico fenotípico masculino, feminino.
Sim, perfeito. Perfeito. Da mesma forma que você consegue alterar o seu sexo fenotípico. Uma pessoa que nasceu com um cromossomo XY e que está hormonizada, o sexo dela pode sim ser considerado feminino, porque estamos falando do sexo fenotípico. O sexo cromossômico, ele não importa pra nada. Ele só serve para duas coisas: para descobrir doença genética e para ser transfóbico. Só. É o único motivo do sexo cromossômico existir. Outra parada, a maneira que as pessoas falam, parece que tipo, você consegue olhar pra pessoa e ver. Tipo assim, não, você é XY. Eu olhando assim, cara, XY, não tem como. Sim. Tipo assim, e a pessoa não sabe, às vezes a pessoa vai fazer um exame um dia e vai descobrir que não é. E o mundo dessa pessoa vai cair. Porque ela baseou toda a crença nela. De que, tipo, não, mas o meu cromossomo. E aí a pessoa tem que começar, mas ela faz o quê? Tem um episódio super transfóbico de House, inclusive, sobre isso. Sério? Super transfóbico. Que era uma garota que tinha essa síndrome que eu falei, de insensibilidade congênita à testosterona, do LGNSRY, e aí ela tem câncer no testículo. Porque ela tem um testículo que está interno, porque ela tem essa. E ela teve câncer no testículo. E é um show de transfobia. Nossa, é horrível. É péssimo. Mas é uma pessoa trans ou é uma pessoa intersexo? Não entendi. Não, era uma mulher cis. Uma mulher cis, ela nem sabia que era. Nem sabia que era isso. Durante as 50... Depois que o House descartou lúpus pela 25ª vez e fez o exame do corpo inteiro, ele achou um testículo. E aí ele começou a tratar a mina no masculino. Porque é isso. Por quê? Porque é transfobia. E quem escreveu essa série é uma pessoa ruim. Não, e o House também é uma pessoa ruim, então pelo menos combina com o House. Exatamente. Ele pode admitir Exato. Ele é racista, ele não vai ser transfóbico. Exatamente. Tá bom, eu acho que pelo menos combina com ele. Mas é isso. Mas então, realmente é uma parada que assim, é importante a gente estabelecer, porque isso existe, isso é uma coisa que já é conhecida há muito tempo, tá? Então, assim, não é uma coisa nova, não é uma parada que, tipo assim, estamos falando há 10 anos, a gente sabe que essas pessoas existem e que isso não influencia há muito tempo. Então, isso é uma coisa que é muito, muito importante. A gente tem estudos sobre pessoas trans literalmente há quase 100 anos. Né? Sim. Estudos, tipo assim, científicos, como a gente vê os estudos hoje em dia. Não, e antropológicos datam de mais de 5 mil anos, né? A gente tem. Mas tô falando da ciência que as pessoas gostam de falar. Sim, mas a gente tem registros disso há muito tempo, há milhares de anos. Sim, então, é isso. Pelo menos 4.300 eu te garanto. Perfeito. Não, literalmente, quando você pega as primeiras recensões do ciclo de Bilgames, ainda em Sumério, do século 23 a.C., você já tem representação de uma figura de prostituição ritual, que é o Harinto, que é um homem que é uma prostituta feminina enquanto prostituição ritual. Ele nasce designado homem, mas ele é uma prostituta mulher. Ele se veste como mulher, se porta como mulher e age como mulher. Então você tem isso nas leituras de hoje... o que eu tô falando é isso. Se a gente for pensar assim, você tem isso como uma categoria estabelecida e muito importante da religião e da manifestação religiosa de prostituição ritual dentro da sociedade. Tipo assim, é isso, saca? Isso já mostra pra gente muito claramente que essa questão da binariedade de gêneros também foi uma coisa imposta, sim, né? A gente tá aqui pra falar, obviamente, do processo do ataque aos direitos, mas isso também é um ponto importante, porque as pessoas acham que é só, tipo, homem trans, mulher trans e é isso aí. E, tipo, existe todo um meio dessa linha que espectro, né? O grande espectro que a gente fala o tempo todo. Exatamente. Mas, então, aí continuando o que essa resolução traz, né? Então, ele fala sobre a questão do acompanhamento na avaliação individualizada, o segmento dos protocolos que eles querem e a realização dos procedimentos em ambientes cirúrgicos autorizados com infraestrutura. Perfeito, isso aí tá certíssimo. Agora, aí vem esse ponto, né? Acompanhamento contínuo antes e depois, durante e após cada procedimento, fornecendo suporte para reabilitação, prevenção de complicações e monitoramento de saúde a curto, médio e longo prazo. Isso é super importante, né, a partir do momento em que a gente fala sobre cada acompanhamento ou procedimento clínico ou cirúrgico. Mas quando a gente vê, entre aspas, as letras miúdas, uma das questões que é muito importante colocar eles estão tirando a possibilidade de acompanhamento médico pelo SUS e ao passo que eles estão fazendo isso, eles estão colocando que é obrigatório você ter esse suporte para prevenção de complicações de monitoramento de saúde a curto, médio e longo prazo.
E de onde isso vai ser Isso aí. provido? Isso é literalmente uma decisão que ela é completamente vazia, porque ao passo que eles tiram a possibilidade da gente ter autonomia de conseguir cuidar, eles exigem esse acompanhamento, que deveria acontecer para todos, mas eles exigem esse acompanhamento como se fosse uma forma de aceno de virtude, né? De tipo, não, nós estamos protegendo aqui porque tem que ser acompanhado, tem que ser muito acompanhado. Sendo que na Não prática fornecemos isso é capacidade. Não fornecemos capacidade, exatamente. Se vira aí, acha uma maneira aí, mas você fazendo tá suave. Sim, exatamente. Mas a gente também não vai ajudar. É tipo isso. Então, assim, e aí o artigo 5º ele fala, né, que fica vedado. Esse é seco. Fica vedado ao médico prescrever bloqueadores hormonais para tratamento de incongruência de gênero ou disforia de gênero em crianças e adolescentes. Isso aí é uma sacanagem, assim, sem precedentes, porque isso já é extremamente limitado. Tá? Isso já é extremamente limitado. A gente tem, tipo, 3 ou 4 centros que fazem tratamento em criança. O Antigos é um deles, e que é aqui em São Paulo. Inclusive, o médico do Antigos, que eu vou pedir desculpas que eu esqueci o nome dele, ele foi até na Câmara para poder falar sobre essa questão, para poder falar sobre a segurança. Então, isso já foi uma coisa discutida politicamente, isso já foi uma coisa que chegou, e que o endocrinologista especialista em trabalhar com isso, que faz esses estudos e conduz esses estudos, apontou que durante todo o período de tratamento que foi oferecido pelo local, não só todos os procedimentos foram feitos de forma extremamente segura, como o índice de detransição e de desistência foi praticamente nulo. E, curiosamente, o próprio artigo que o CFM utilizou para embasar isso também fala a mesma coisa. Então, existe um artigo britânico, tá, que eu vou deixar depois, eu vou mandar para você depois, tio, o link. Não, beleza, depois eu coloco os links todos na live para facilitar para a galera. Isso, porque... Vamos pegar o gráfico, né? Eu vou mostrar, eu vou mandar depois o gráfico também. Mas o artigo britânico, ele teoricamente, de acordo com a interpretação do CFM, ele trouxe 40% de desistência. Isso foi o que foi dito publicamente, sem nenhuma fonte. E aí eles falaram, nós nos baseamos em estudos da Suécia, da Noruega, da Inglaterra, não linkaram os estudos. A nota técnica saiu sem nenhum respaldo técnico por artigos que fossem revisados e por artigos que tivessem publicações em revistas de grande impacto. E a grande maioria dessas informações, ela veio de um site que é teoricamente sobre transição baseada em evidência. Então existe um site que é tipo aqueles sites de criacionista, que fala que a transição ela deve ser feita apenas baseada nas evidências. E aí eles começam a falar números, que eles não citam as fontes, que eles não mostram os estudos, que eles não citam os dados, dizendo que existiria uma suposta taxa de detransição enorme. Só que o que acontece? Existe um problema muito grande em relação ao que é considerado detransição. Porque quando a gente faz um artigo científico, a gente precisa conseguir estabelecer o que vão ser as bases que vão ser analisadas. Então saiu um artigo recentemente acho que foi na Lancet, que fala sobre como... Não, foi no Transgender Health, foi no Journal of Transgender Health em inglês mesmo, saiu em 2024, que fala sobre como os instrumentos que a gente utiliza de pesquisa atualmente, né, que são os estudos randomizados duplo cego, eles não são a melhor forma de avaliar esse tipo de questão. Porque a questão relacionada à incongruência de gênero, tratamento para disforia de gênero, tem variáveis demais. Então, a quantidade de variáveis faz com que a gente fazer um estudo duplo cego, placebo, não funcione direito. Porque ao passo que eu vou ter um duplo cego que eu vou fazer aqui e que ele vai mostrar uma taxa X de transição, ele vai mostrar uma taxa completamente diferente, uma realidade completamente diferente na cidade vizinha. Porque esses estudos eles são muito limitados pela forma como as pessoas veem essa situação e também pela influência social que o processo de transição tem. Tudo isso contamina muitos dados dos estudos que são baseados em placebo. Então eu tenho absoluta certeza de que se eu for fazer um estudo de transição de pessoas em uma comunidade mormon no interior do Mississippi, vai ser 100%. 100% das pessoas vão se arrepender de transicionar. Sim. Porque elas vão sofrer tanta transfobia lá dentro que elas não vão conseguir manter a transição. E é uma coisa que acontece muito recorrentemente. A gente viu casos de pessoas que detransicionaram, e aí é complicado, eu não quero invalidar qualquer experiência que essas pessoas tenham tido, mas que claramente foi relacionado a pressões sofridas por meios evangélicos, por meios de igreja, por meio desse ponto. E assim,
pressão social. E isso foi o que os nossos estudos mostraram. Então, esse estudo inglês no qual eles se basearam, ele utilizou 3.307 crianças e adolescentes que passaram pelo tratamento. Desses 3.307, 73% não foram encaminhados ao endocrinologista. Não passaram pelo endócrino. Só fizeram um tratamento por meio do clínico geral. Ok. Os outros foram encaminhados ao endócrino. Desses 3.307, todos que foram encaminhados ao endócrino e fizeram bloqueio puberal, todos mantiveram o tratamento e mantiveram o desejo de continuar a transição. Entendi. Dos outros 73% que não foram encaminhados, 10 indivíduos via transicionar. Não 10%, 10 pessoas. De 3.307 crianças, adolescentes e companheiros. Então, é muito nítido que o índice de arrependimento que as pessoas clamam para crianças, ele é simplesmente falso. Porque ele é baseado em muitas coisas. Gente, novamente, falem com a comunidade trans. Gente, pessoas da comunidade trans, olha só. Vocês conhecem mais de 3 pessoas que transicionaram na vida de vocês? Tem pessoas trans no chat. Eu sei, confio que vocês estão aqui. Então, vocês estão no chat, vocês são trans. Vocês conhecem mais de 3 pessoas que transicionaram? Porque eu tava tendo essa conversa com a Beth mais cedo. Eu não consegui falar 2. Sim. Eu não consegui falar 2. Papo reto, eu não consegui. Não veio na minha cabeça. Exato. Exato. Eu tenho 3 amigas próximas que transicionaram. Porque isso é muito específico. Não, tipo, eu tenho 3 amigas próximas que, pô, não deu. Realmente. Caraca, então, se forem 3 irmãs, eu investigaria a família. Não, mas assim, independente do achado anedótico, né? O que você tá falando é que o que desses estudos vai ser inferior para que ele seja estatisticamente válido. Exato. Não, e nem só isso. Além de não ser estatisticamente válido, ele é esmagadoramente menor que o arrependimento de cirurgia de joelho. Sim. Que cirurgia de coluna. Pô, teve um artigo de cirurgia de coluna que mostrou que a gente nem sabe mais se funciona. Eu não vou ir muito a fundo porque eu não sou ortopedista, mas tem ortopedistas que não fazem mais cirurgia de coluna porque tem artigos que mostram que não funciona. Mas aí o problema é a pessoa. Mas o problema é a pessoa. Imagina, cara. Não, e isso foi uma discussão que eu tive com uma pessoa que era conservadora, que foi a seguinte. O índice de tentativa de suicídio em crianças trans, sem apoio da família, que não passam por transição social, e aí a gente volta no ponto de que o tratamento o tratamento do bloqueio hormonal é importante, etc. Mas o tratamento da transição social e o apoio da família é muito importante. Então, uma coisa que acontece é, das crianças trans e adolescentes, esse é o estudo canadense, eu tenho até a tabela aqui, eu vou mandar, depois toda a bibliografia vai estar lá para vocês poderem conferir, e eu tenho até a tabela, eu ia projetar na tela, só que a gente teve esse pequeno problema de... Se você quiser me mandar o nome do estudo, eu arrumo ele aqui agora. Lápis e Maria. Aqui, ó. Cara, não sei se vocês já viram uma criança adolescente começando a descobrir que é trans. Eu era psicóloga e tive medo por ela. Sim. Principalmente... Literalmente, a gente ontem da pessoa trans tava chorando no nosso Discord, porque ela tava, tipo, eu não consigo mais. Eu tava começando a fazer o bagulho pro SUS, ela não pode mais. Não pode mais fazer. Ela foi impedida no meio do processo. Sim. Tipo assim, aí você vai falar que o que vai fazer essa pessoa ter índice de, ter chance de cometer suicídio é o hormônio e não essa porra desse absurdo da pessoa ter passado pela humilhação de ter ido lá. Já é foda a gente ir no hospital. Cara, papo reto, uma coisa que eu acho bizarro é que, a população trans não vai no hospital. E a gente não vai no hospital porque a gente tem medo. A gente tem medo de ir no hospital. Pode perguntar pra qualquer pessoa trans, vocês vão ver isso. Cara, o único motivo de eu gostar de ir no hospital, aceitavelmente, hoje em dia, é por causa da NET. Sabe? Porque se não fosse por isso, eu também não iria. Sabe? É um medo de uma humilhação tão forte que a gente passa, sabe? Pra você chegar lá, depois de um tempo, de você ter criado a coragem e alguém virar pra sua cara e falar, a gente não vai mais te atender. Porra, puta que pariu. Esse slide ele veio da aula de capacitação que a gente passou pro tratamento hormonal, né? Então eu pedi pro pessoal da prefeitura, né, a galera que trabalha comigo lá no Programação pra Trans, para poder passar esse slide para poder utilizar ele como apresentação mesmo, porque ele tem umas tabelas muito boas, tem uns artigos muito bons que falam sobre isso. E aí, como a gente conseguiu abrir o slide agora, eu acho que vale a pena a gente falar brevemente sobre essa parte aqui, que são marcos da identidade de gênero, porque as pessoas têm muito essa questão de falar crianças não sabem se elas são trans, crianças não conseguem não sei o que. Elas não têm noção disso. Crianças têm noção, sim. Crianças têm muita coisa, tá? Não só disso, de muita coisa. As pessoas, elas tendem a infantilizar, não. Infantilizar a criança não parece. Sabe? Deixa a criança como um ser que não pensa, não pensante. Sim, é uma mebazinha que você vai moldando. É desumanizar. Você tem uma moeba que você vai moldar pra ela ser um adulto igual a você. Papo reto.
Isso vem de uma expectativa muito forte dos pais, né? Porque se você, pai, quer que a criança seja de tal forma, então a criança não pode ter um outro pensamento. Sim. A criança é incapaz de ter outro pensamento porque você deu esse pensamento pra E pessoa. é bizarro como a gente acaba vendo algumas paradas que não são identificadas como violência, porque não são violências propositais, mas que são experiências muito violentas, tipo aqueles hashtag pai de menina. Imagina, tipo, um garoto trans que cresce com toda a vida o seu pai botando uma hashtag pai de menina em todas as redes sociais e com tudo rosa e com tudo de princesa e que, tipo, eu entendo que isso seja uma demonstração de amor, de carinho, de afeto, etc. Que muita gente não tem. Que muita gente não tem. Mas é muito importante também a gente considerar que quando a gente traz essas coisas como imposições, que são pressões sociais, a gente também está fazendo com que a criança se esteja sendo objetificada. Então, mesmo que a gente tenha boas intenções, às vezes a gente pode acabar incorrendo nisso. Então, assim, um ponto que é importante crianças, elas entendem e começam a se entender de forma estável a partir dos 6, 7 anos. Então, aos 2, 3 anos, elas percebem que existe gênero. Então, elas percebem, existem aqui as garotas, existem aqui os garotos. E aí, as garotas fazem isso, os garotos fazem isso. E, geralmente, isso também vem acompanhado muito daquela pressão social que é de pais tenderem a unir bebês que compartilhem o mesmo gênero designado, né? Então, se você tem uma criança de 2, 3 anos, você vai juntar ela com outras crianças de 2, 3 anos, mas sempre meninos e meninas. Então, isso é uma coisa que também, obviamente, está se desconstruindo nos últimos anos, né? Mas que travou meu... Tá tudo bem, pessoal. Não, aqui tá de boa, tá de boa. Não, show. Mas que realmente a forma como as pessoas imprimem isso, né, colocam isso, acaba sendo uma coisa que vai gerar uma expectativa naquela criança, que vai gerar uma expectativa naquele adolescente. Então, isso é um ponto que é importante da gente considerar, porque aos 2, 3 anos a criança começa a ter esse entendimento de diferença. Então, eu entendo que existem meninos e meninas e eu entendo que eu sou um deles. Por volta dos 4, 5 anos, a gente tem essa estabilidade do gênero que é trazida mais nesse conceito de entendimento do que as pessoas esperam. Então, aos 5 anos, a criança ela vai estar meio indiferente em relação ao gênero. Então, ela vai entender que dentro do grupo de meninos e meninas, ela está encaixada no grupo de meninas. E aí ela vai pensar, ok, estou aqui nesse grupo de meninas. A partir dos 6 e 7 anos é que a gente começa a ver essa identificação com o outro gênero. E é a partir desse ponto que começam a acontecer disforias corporais, mas principalmente disforias de hábitos. Então, se você é a garota, que agora já se vê como garota, que se entende como garoto, mas o quarto dela é todo azul e ela só brinca com o carrinho, ela vai jogar o carrinho, ela vai gritar, ela vai quebrar o brinquedo. Por quê? Porque ela começa a querer se diferenciar daquilo. E pode ser que ela completamente adore carros. Pode ser uma garota trans que ame carros depois que ela for adulta. Mas naquele ponto, a rejeição não tem a ver com o objeto. A rejeição vai ter a ver com essa questão da percepção do gênero e dessa incongruência. E é nesse ponto que a gente primeiro precisa agir. Então, nesse ponto é o momento onde a gente precisa conseguir dar a oportunidade para que essa identificação de gênero ela seja abraçada. Porque nesse momento a criança não entrou na puberdade. Então, é nesse momento que a gente precisa investigar. Então, nesse ponto, a gente precisa chegar e falar assim, essa criança aqui, ela tá rejeitando os brinquedos que são tipicamente de menino. Ela não quer mais brincar com os meninos, quer só brincar com as meninas. O que tá acontecendo? E aí tem muitas coisas. Essa criança pode ter até, por exemplo, ter sofrido alguma coisa, ter sofrido alguma violência, ter tido alguma briga. Então, quando a gente começa a identificar esses sinais, qual que é o nosso primeiro ponto? Investigar. Não é cortar a genital. Não é fazer uma cirurgia. Algo que não se faz com essa facilidade. Não é. É a gente cuidar. Então a gente vai puxar essa Baby Racing Girl, né? Nossa Baby Racing Girl, que naquele momento não gosta mais de carros. E a gente vai começar a entender qual é essa questão da incongruência. Por volta ali dos 10 anos, essa intensificação da disforia começa a só uma coisa, cara, que é muito importante a gente falar, porque assim, se faz um medo moral, se faz um pânico gigantesco, né? Porque assim, parece como se a criança com 7 anos começasse a decidir não brincar mais com um pedaço da sua sala, que ela ia chegar no consultório e você ia virar e falar assim, não, a solução é clara, 2 tetas de 500 mililitros em cada lado aí. Já dá a agulha com a injeção na mão da criança pra injetar nela mesmo.
Saca? Você dá o óleo mineral e fala assim, já vai injetando o óleo mineral, bem. Saca? E é um negócio... Uma hora tá bom. É um negócio absurdo, cara. Porque, e assim, ênfase de novo naquilo que você falou de investigação. Né? O fato da gente ouvir um casco não significa que é necessariamente um unicórnio, ou uma zebra, ou um cavalo, ou um jumento. Significa que você ouviu o barulho de um casco. Né? Então, assim, pode ser milhões de coisas diferentes. Pode ser adaptação de uma escola nova. Pode ser uma separação ocorrendo. Pode ser milhões de coisas. O que a gente está falando aqui é que se não há prevenção na medicina, é muito mais, inclusive, caro para o sistema público de medicina, você ter que corrigir todos esses problemas que vão ser gerados, psicológicos, físicos e todos, depois, entende? Então, assim, inclusive do prisma, que é o único que o capitalismo entende que é monetário e financeiro, é mais barato para a saúde pública você ter esse tipo de acesso e prevenção do que você ter que resolver depois. Sabe? Então, assim, o conservadorismo é muito burro em várias facetas diferentes, só porque essa é mais uma delas. Exato. Ele consegue ser ruim até pro próprio capitalismo. É burro de todas as formas possíveis, não são poucas. É bizarro. Aí o pessoal tá perguntando, 2 de cada lado, é isso mesmo. A criança tem que ter 4 tetas com 7 anos. E a Fei já veio aqui confirmar, veio confirmar que ela já fez 65 procedimentos estéticos. 65. Agora, e ela já retirou genital 2 vezes nesse meio tempo. Retirou, colocou de novo. E aí retirou de novo. Isso, pra retirar de novo. Impressionante. Foi isso que aconteceu. Eu acho. Eu era bisturi. E foi o SUS que fez isso, não foi? Foi o SUS. Quando ela tinha 3 anos de idade. 3 anos de idade. É isso. Isso aconteceu pra caramba. Isso aconteceu muito. Eu bisturi, pô, tava na sala. Sim. Papo reto. Sim. Mas isso é uma coisa que também a gente... É uma fake news que a gente precisa ativamente combater, tá? E assim, é uma coisa que principalmente o impacto é uma parada absurda. Eu vou pedir, tio, pra você pular... Pode falar pra qual? Pode pular pro slide 31. Então, essa tabela aqui, né, ela... mostra, eu não sei se já tá na tela, porque ela tá um pouco... Já tá. Não, tá assim, perfeito. Vem por aqui, ó. Show. Assim. Ótimo. Então, assim, essa tabela, né, ela mostra em relação à diferença, né, isso das pessoas, né, da juventude trans em geral, em comparação com as reações, né? O que eles tentaram? Se tiveram alguma disforia, se tiveram alguma pressão social, se tiveram alguma sensação de desesperança, se tiver, como elas avaliam a própria saúde mental, e mostrou também essas comparações relacionadas à questão do índice de suicídio. Uhum. Isso foi um estudo feito no Canadá, tá? E aí, nesse estudo, eles tiveram um N de 51 crianças trans dentro da escola que foi avaliada, e eles encontraram que 64,7% dessas crianças tentaram, que é considerado um suicídio. E 32% tentaram uma vez, pelo menos no último ano. Pelo menos uma vez. A média é que essas crianças, cada uma tentou suicídio de 0,46 a 0,76 vezes em um ano. Isso é quase 70... Tipo assim, isso é quase uma tentativa de suicídio para cada criança. 0,75 é muita coisa. 75% das crianças ali, né, numericamente falando, houve uma tentativa de suicídio. E quando eles fizeram isso com crianças regularmente, né, as crianças que têm alguma questão, a gente vê que essa diminuição foi de 64,7% para 13%. Então, as crianças no geral, claramente aquelas crianças no Canadá já não estavam tão bem assim, porque, né, 13% já é uma coisa bem alta, mas Mas é criança também. Sim. Mas não, isso aqui foram adolescentes, de 14 a 18 anos. E isso foi feito pelo Canadá todo. Então, eles compararam com os dados, né, da base de dados canadense, o BCHS é a base de dados canadense, e o Trans Youth Health Survey foi o que fez esse estudo especificamente na escola. Então, a base que eles têm no Canadá, no geral, é que 13% dos adolescentes trans consideraram suicídio e 6,5% tentaram. Então, esses dados iniciais, eles são os dados que a gente tem da saúde pública no Canadá. Uhum. Esses dados aí já mostram que essas crianças trans esses adolescentes trans estão tendo esses problemas. Só que quando você olha mais de perto, você percebe que o número não é 13%.
parecia 13% pelo sistema de saúde deles. Na verdade, o número está mais próximo de 65% considerando e 32% tentando. O que, inclusive, reitera o que a Luna falou da população trans ter medo de ir para a rede de saúde, independente do lugar do mundo. E não só isso, muitos adolescentes trans não falam pra família que são trans. Então tentam suicídio, isso acaba batendo como se fosse uma tentativa de suicídio de adolescente cis. Exato. Então, como isso mostra que, além de ser uma comunidade extremamente atacada e que sofre muito com esses impactos, a gente tem um número alarmante de discrepância entre os dados que a gente encontra quando a gente pesquisa ativamente e os dados que a gente encontra quando a gente deixa esses dados virem até a gente. Então, a necessidade, além da gente conseguir reconhecer essa importância, é também da gente conseguir lutar contra isso, né? Então, lutar contra essa invisibilização da população no geral. Vete, posso te fazer uma pergunta? Antes de você mostrar. Claro. Países que lidam com isso de uma forma melhor. Eu pensei agora, por exemplo, na Argentina, que já tem há algum tempo escolas de segundo grau mais voltadas, e eu pensei, por exemplo, na Tailândia, onde as Kathoey já são consideradas, né, socialmente e historicamente, né, quase que como um, entre aspas, terceiro sexo dentro daquela sociedade. Tem dados comparativos de saúde mental desses países? Porque eu imagino que deva ser tão menos ruim. Existem os dados comparativos, eles são feitos muito mais com estudos dentro das próprias comunidades do mesmo país, porque o que acontece? Quando você compara no geral, a comparação ela acaba sendo com a população geral. Então, se você olhar, por exemplo, se você fizer um estudo no Japão, o índice de suicídio no Japão já é muito mais alto do que da população geral do mundo. Então, se eu fizer um estudo comparando pessoas trans no Japão, eu já vou encontrar um índice mais alto. Entendo. Então, o estudo que a gente sempre faz é de odds ratio, que é um estudo de comparação entre porcentagens. E a gente encontra globalmente que em todos os locais que tem maior tolerância, aí esses estudos são mais europeus, na verdade. Na Holanda, na Noruega, na Dinamarca, em alguns países que você tem um acesso mais fácil, e aí não é nem só a questão social, também a questão do acesso ao cuidado. Porque você para e pensa, quanto que é para uma pessoa do Brasil ir para a Tailândia fazer uma cirurgia versus quanto que é para uma pessoa da Europa. Então, esse cuidado já mostra isso em países que nem são tão progressistas assim nesse aspecto. Só que os estudos desses países onde tem uma maior concentração, hoje eles são menos feitos até, se você for considerar. Porque, como você mesmo falou, a Tailândia tem um processo de aceitação muito melhor. Então, a questão do suicídio nessa população não é tão discrepante assim quando você compara com a população geral. Então, por isso começou a reduzir o número de estudos. Sim, eles se tornam a população geral. Exato. Então, esses estudos que são feitos comparativamente, eles têm essa ideia de comparar principalmente dentro das populações que têm essa maior capacidade. Não, mas é porque eu imagino que, por exemplo, se tivesse um estudo, por exemplo, da Argentina antes das políticas públicas e depois das políticas públicas, deve ter uma diferença, assim, brutal. Mas isso é muito menos estudado do que deveria, tio. Eu vou dar um exemplo. Eu estava tentando fazer como projeto de mestrado que eu estava querendo fazer, falar sobre violência trans antes e depois da eleição da extrema-direita no Brasil. E não existem dados. Não existe, por exemplo, as secretarias de segurança, elas não qualificam pessoas cis e pessoas trans num banco de dados que você consiga identificar crimes por transfobia ou coisas do tipo. O SUS não tem uma estrutura que dentro do DataSUS, por exemplo, ele consiga refinar essa busca por impacto de violência. Então o problema é que isso não é estudado o suficiente. E aí você vai precisar de ter a ANTRA, pessoal que vai estar olhando e tal, vai ser só o organismo do terceiro setor ou da sociedade civil que vão estar se debruçando sobre isso. Saquei. Exato. E o problema é que isso acaba gerando, às vezes, até dados enviesados. Isso é uma coisa que a gente fala abertamente, a gente conversa, que a ANTRA, por exemplo, às vezes alguns estudos deles têm falhas metodológicas que geram dados que não são correspondentes à realidade. Então teve aquele dado que eles divulgam constantemente em relação à expectativa de vida, e eu tenho absoluta certeza que a expectativa de vida das pessoas trans é muito mais baixa. Mas não tem dados e evidências o suficiente que digam que ela é de 33 anos, como foi afirmado pela ANTRA. E assim, 35? Enfim, muito baixo. Não tem dados o suficiente que afirmam isso. Então, a questão toda é que... Bizarro no psicológico das pessoas trans. Isso é um ponto. Isso aí, e a gente começa a ficar, caralho, eu tenho 10 anos pra viver. Gente, vocês não vão morrer aos 35. Ninguém aqui vai morrer aos 35 anos. Quer dizer, alguns vão, mas aí vai ser mais por acidente de carro, algumas coisas assim, mas eu espero que não aconteça. Não tem nada a ver com ser trans. Não tem nada a ver com ser trans. Tá? De verdade. Existe um aumento muito grande, obviamente, na violência,
Óbvio que existe. Então, nosso país é o que mais comete violência contra pessoas trans. Então, nós não estamos seguros, não é tipo, tá tudo bem. Mas isso não é uma coisa que tem a ver com a sua saúde por base. Isso não é uma coisa que tem a ver com que o seu coração trans vai parar antes. Não. O que acontece... Nem com hormonização. Então, o que acontece é justamente que até essa ideia, isso acaba reforçando. Porque no momento que a André fala, a expectativa de vida é 35 anos. Por que é 35 anos? Porque estão fazendo a hormonização? Porque estão... Então, assim... Sem sacanagem, o pensamento que as pessoas mais novas têm ao verem isso, como uma pessoa mais nova que viu isso será que vale a pena eu viver mais de 10 anos sabendo que eu provavelmente não vou conseguir fazer, tipo, nada que eu quero fazer, não sei se eu vou conseguir fazer minha transição nesse tempo, não sei se eu vou conseguir ter um emprego com meu nome nesse tempo, sabe? Tipo, e você começa a ponderar suicídio, porque parece uma opção mais saudável. Tá ligado? A sofrer por mais 10 anos pra ter uma morte brutal, que as mortes de 35 anos não são faladas como uma morte de, tipo assim, acidente de carro, é geralmente morte por violência grotesca e brutal, sabe? E tipo assim, a pessoa começa tipo, nossa, mas será que eu quero me sujeitar a passar por isso? Sabe? Quantas crianças trans eu já não vi virem falar comigo chorando por causa desse dado? Eu juro pra você, eu acho bizarro. E sim, a live é ao vivo, e ela é agora. Ao vivo agora. Tá? A gente tá lendo aqui, Paulo Roberto, estamos lendo. Inclusive, a Drapivara te mandou um abraço. Um beijo pra Drapivara. Luna, desculpa, era pra Vete. Mas eu tô te mandando um abraço pra você não ficar triste, tá? Então, um beijo pra mim. Tudo bem, eu aceito seu abraço. Perfeito, tudo bem. Perfeito. Então eu dou o beijo para a Drapivara. Mas eu queria brevemente responder a pergunta da Lu, que falou assim, de maneira prática, o que pode ser feito. Eu vou disponibilizar um artigo, o problema é que a maior parte das coisas está em inglês, mas eu vou disponibilizar o artigo do Up to Date, que fala sobre o cuidado de crianças trans, que fala sobre como a gente faz transição social e quais são as coisas que devem ou não serem feitas. E assim... Tem tipo assim, métodos de intervenção. Eu até abri aqui para mostrar. Métodos de intervenção. Qual é o único método que funciona? Affirming, ou seja, terapia afirmativa. É você afirmar e reforçar o gênero daquela pessoa para que ela possa ter a experiência que ela sente que gostaria de ter naquele momento. As pessoas sempre têm muito essa visão de que eu vou estar influenciando. Pelo contrário, se desse para influenciar, a gente podia fazer isso com um adulto e fazer qualquer homem virar mulher. Qualquer mulher virar homem. E a gente sabe que não é assim que funciona. Então, quando você está deixando que uma criança explore o seu gênero, você está deixando ela entender se esse é o papel social que ela se encaixa. Porque, de fato, pode ser que ela não se encaixe ali. Pode ser que ela se veja daquela forma e que, depois de um tempo, ela entenda que, de fato, ela não era uma pessoa trans. Que ela só estava se entendendo de uma forma diferente. E é justamente por isso que a gente não faz procedimento criança. É justamente por isso que a gente só faz procedimento a partir do momento em que a gente tem uma incongruência de gênero sustentado. Então, essa criança que você fala que está se identificando de outra forma, ela necessariamente tem incongruência de gênero? Não. Ela pode ser uma criança que está descobrindo o seu gênero. E quando ela descobre o gênero dela, essa descoberta ela pode passar por múltiplos pontos. Ela pode se identificar enquanto homem, pode se identificar enquanto mulher, pode se identificar como nenhum dos dois. E você tem que deixar ela passar por isso para que depois ela entenda qual papel social ela preenche. E realmente é algo que é muito importante, porque essa intervenção, e aí a gente vai mostrar. Tio, passa pro slide 31, por favor. Não, 31 já é Esse é o 31. 34. Esse slide, ele mostra qual é a diferença entre tentativas de suicídio em crianças trans com ou sem o suporte dos pais. O último gráfico é o que o pai apoiou a pessoa, tá? O azulzinho escuro, o azul escuro é o que o pai apoiou a pessoa. Então, quando existe um apoio, um suporte familiar, 75% das crianças, né, sem o suporte familiar, 75% das crianças vão ter sintomas depressivos. Com o suporte, isso cai para 23%. E o de tentativa de suicídio chega a dar raiva. Porque o problema é o hormônio, né? Porque exatamente porque... Caralho. Cara... Não, cara, de verdade, eu sou um ótimo caso anedótico pra isso. Porque eu sou uma das poucas pessoas que deu a sorte de minha família me aceitar. Minha família realmente me aceita, sabe? Eu nunca tentei suicídio. Depois que eu tô isso não é uma coisa. Eu sou uma ótima pessoa pra esse gráfico. E aí, você vai falar com outras pessoas na comunidade, quanto mais você encontra pessoas trans falando, pô, eu tive uma experiência muito ruim por causa da minha família. Tentou suicídio, certeza. Pode ver, pô. Sim. Então, assim, para crianças e adolescentes, as crianças que não têm apoio dos pais, elas têm um índice de 14 vezes
mais tentativas de suicídio. Lembrando que essas 14 vezes, elas são baseadas na população trans que já tem um índice de tentativas de suicídio superior à população regular. Então, na população geral, você vai ter um índice ainda menor. Enquanto no caso dessa população que foi estudada, o apoio dos pais, só isso. É literalmente só mudar o nome. É literalmente só chamar a criança pelo gênero que ela se sente confortável. Isso conseguiu reduzir de 57% para 4% as tentativas de suicídio em um ano. Todos esses artigos eles vão estar disponíveis, tá, gente? Eu vou deixar tudo para o tio poder colocar nos dados da live, mas isso é uma parada que é extremamente alarmante, que nesse ponto gera muito isso. E são vários outros estudos, né? Tem uma sequência de vários estudos aí que mostram diferentes dados, mas todos dentro dessa questão. Aí, tio, eu vou pedir para você poder passar para o slide 41. Também tá em imperialismo, infelizmente. Também tá tudo imperialismo, desculpa. Porque esses estudos não são feitos no Brasil, pô. A gente não tem bloqueio puberal, como é que a gente vai fazer um estudo de uma coisa que o CFM proibiu? Foda, né? A gente tinha 2 centros de estudos, 2 centros falaram, está bacana, continue. Aí o CFM falou, não está bacana, proíbe. Acabou. E aí? Foda. Entendeu? Ó, tem um comentário que fizeram que é: qual a lógica de viver num mundo que não me aceita e me pune quando procuro me encaixar? Isso dói o dobro quando se é neurodivergente. Papo reto. Exatamente isso, pô. Sim. Papo reto, total. E é isso, né? Isso é uma coisa que tem uma influência muito grande. E aqui, nesse slide, a gente vê bloqueio puberal. Tá? Bloqueio puberal é sempre um parto para poder falar sobre. E aí as pessoas elas colocam bloqueio puberal como se você fosse matar a criança. Bloqueou a puberdade, e aí o problema que me dá mais raiva é que o argumento que eles usam mas aí a criança, ela não vai crescer. E aí quando ela tiver 15 anos e ela tiver parecendo que tem 10, ela vai sofrer bullying na escola. E aí isso vai ser pior para a criança. Pessoas trans, meu chat, queridas pessoas trans, o que vocês dariam para não terem passado pela puberdade? Da forma que vocês passaram. Eu preciso estar no chat para respondendo? E poder simplesmente passar pela puberdade correta, do gênero que vocês se identificam, aos 16 anos. Eu provavelmente não teria nenhum problema com disforia. Aos 16 anos, a gente não hormoniza a criança. A gente bloqueia a puberdade. Isso é muito diferente. Tá? O bloqueio puberal é uma coisa que ele é amplamente discutida, e aí a gente precisa colocar resultado. Tá? Então, assim, eu sei que é difícil interpretar gráficos assim, mas eu vou explicar tabelas assim, mas eu vou explicar o que é esse OR. OR é Odds Ratio. Odds Ratio, ele é a chance que você vai ter em comparação a uma outra população. Então, por exemplo, se o seu odds ratio é 2, quer dizer que você tem 2 vezes o risco de acontecer tal coisa. Se o seu odds ratio é 0,6, quer dizer que você tem 0,6 vezes esse risco, então 60% desse risco. Então, esse tipo de desvio, de análise estatística, ele é para poder conseguir avaliar qual foi a porcentagem de pessoas que tiveram uma melhora em relação ao que a gente esperaria. Então, esse aqui do bloqueio puberal, eles mostram o segmento de saúde mental relacionado a isso. Ou seja, suicidalidade, né? O índice de ideações suicidas. O odds ratio ele caiu para 0,6. Então, a comparação de ideações com quem não teve nenhum tipo de intervenção hormonal com quem teve um tipo de intervenção hormonal fez com que isso reduzisse bastante o risco de suicídio dessas crianças. Ou seja, ele reduziu de 100% para 60%. Então, uma redução de 40% aí no índice de ideação suicida nos últimos 12 meses. E uma redução de 70% da suicidalidade durante a vida, tanto para ideação quanto para tentativas. Isso é uma coisa que é muito característica, porque a gente vê que essas crianças, quando se tornam adolescentes, elas conseguem ter uma saúde mental muito melhor. Então a gente tem dados para isso. Reduz a depressão, reduz a ansiedade, reduz a automutilação, reduz várias coisas. Então existe toda uma diferença em relação a esse processo que realmente é necessário de ser avaliado. Por quê? Aí eu vou trazer uma estatística que é muito preocupante, porque mostra que realmente as pessoas não se importam. Elas não dão a mínima. Eu vou pedir para você passar para o slide 46, tio, para a gente mostrar essa questão da retransição. Porque qual que é a questão? Se eu chegar e pegar 100% das pessoas que desistiram da transição, 100% delas, das crianças, e eu jogar elas de um penhasco, eu ainda vou estar matando menos pessoas
do que o número de pessoas, de crianças que vai se suicidar por não ter acesso a um tratamento adequado. Achei uma comparação meio esquisita. Que você jogou as pessoas, crianças trans num penhasco. É porque eu tava pensando no bagulho lá do 300, sabe? De jogar a criança defeituosa do penhasco aí, entendeu? Aquele bagulho bem brutal de eu sou preconceituoso e eu quero destilar meu preconceito da forma mais homem viril. E eu acho que a forma mais homem viril de demonstrar seria chutando alguém no penhasco. Mas é isso. Tá bom, tudo bem. Mas o ponto todo é: a taxa de mortalidade que a gente consegue prevenir é muito maior do que a taxa de arrependimento. Então a gente vê que nesses estudos que foram feitos, né, isso aí foi com população trans no geral, tá? Não só crianças. Isso aí foi feito com adultos e com adolescentes, e tem esses dados separados aqui. Então a porcentagem de arrependimento, né, a gente viu que para mulheres trans foi de 11 indivíduos, 0,6%, para homens foi de 3 indivíduos, 0,3% da população, chegando a 0,5% na população geral. O que aí... Tem mais um problema, né? Tem mais um problema. Que é a misoginia. E não só isso. É a passabilidade. Por quê? Porque homens trans, testosterona é um hormônio muito filho da puta. Então, eu te digo isso aí, né? A testosterona é um hormônio muito filho da puta. Porra. Então, quando a pessoa passa por uma puberdade de testosterona, é muito difícil que todas as características que ela queira cheguem nos mesmos pontos que ela, se ela passasse por uma puberdade sem ter tido testosterona. Ou seja, se uma menina trans, ela passa por um bloqueio puberal e depois ela recebe a hormonização com estradiol sem ter passado por uma puberdade com testosterona, várias das mudanças que aconteceriam pela testosterona não vão acontecer. Só que o contrário também é verdade. Então a gente vê muito em homens trans uma passabilidade porque a testosterona é muito forte. Então os homens trans, muitas vezes, as pessoas, elas... Essa é a coisa mais... Não falem isso para pessoas trans. Galera, assiste o chat, não falem isso para pessoas trans. Mas nem parece que é trans. E aí, quando tem o nem parece que é trans, é a sociedade... Mas a passabilidade é uma parada muito escrota, mas ela existe. Ela existe. Então, tipo, você vai sempre ver por quê. Por que pessoas que... Quando você faz um estudo em pessoas que têm uma classe social mais alta, elas costumam ter um índice menor de depressão mesmo sendo trans? Porque, primeiro que, obviamente, a questão da classe social afeta o índice de depressão, isso é óbvio. Pessoas ricas têm menos depressão, isso é fato. Sim. Mas é fácil ter depressão quando você está explorando e não sendo explorado. Então, assim, você, além desse ponto, existe também a questão da passabilidade. Então, pessoas trans que são ricas, pessoas trans que estão em evidência, que têm dinheiro, elas vão para Tailândia fazer cirurgia, elas botam silicone, elas têm acesso a um tratamento hormonal mais precoce, elas têm acesso a tudo isso, mesmo com a resolução do CFM, ainda assim elas conseguem ter um acesso melhor. Agora, pessoas que estão dependendo do SUS, pessoas que não conseguem, primeiro, isso vai afetar muito mais elas, isso vai destruir essa capacidade delas conseguirem acesso à saúde, que já é muito difícil. E segundo, elas vão ter uma possibilidade menor, que vai culminar em maior problema de transfobia no geral. Então, ou seja, a culpa é da sociedade. A culpa é da sociedade. A culpa é só da sociedade. Se você passar o próximo slide, você vai ver que todas essas 14 pessoas que se arrependeram, dessas 14, pode passar um slide, tio, que eu passei essa aqui, ó. Tá aqui, característica das pessoas com arrependimento. Exato, com arrependimento. Aí você vê que dessas pessoas, você tem 7 que se arrependeram de verdade. Uhum. Porque as outras foram 2 que se entenderam enquanto não binárias e o resto é por aceitação social. Pressão social, aceitação social. É bizarro. Então a gente vê que isso é simplesmente preconceito. É simplesmente preconceito. Não tem nenhum argumento que faça sentido. Pode passar mais um, que você vai ver uma outra coisa interessante. 0,5%, que é a taxa de transição, é a taxa de mortalidade em cirurgias eletivas. Você tem 0,5% de chance de morrer fazendo uma lipoaspiração. É a mesma chance que uma pessoa tem de desistir de transicionar. Temos aí um site ao vivo que vai entrar na tela. Esse site foi inteiramente feito correndo e ele vai ter uma melhora eventualmente, tá? É porque a gente fez isso da noite pro dia, mas ele vai melhorar. A gente tem algumas ideias para melhorar esse site já. Mas como que ele funciona? Vocês vão acessar esse site, vocês vão escolher o estado que vocês são, porque de preferência vocês são de algum estado, né? Eu imagino. E aí vocês vão escolher qual grupo vocês querem incomodar. Vocês podem escolher os pessoas do CRM, do CFM, ou os políticos, ou os dois.
Vocês podem marcar os dois. A partir disso, vocês clicam em incomodar e vocês vão ser direcionados pro seu Outlook ou pro seu Gmail e vocês só tem que clicar em enviar. Acabou. Beleza. Já vai estar lá o e-mail certinho, vai estar a nota de repúdio, vai estar tudo bonitinho. Vê que o tio clicou, mas ele não tá logado no Gmail. Então, Não, é porque eu tô num browser. O browser que eu deixo, eu sempre deixo anônimo pra não me doxar, e é não, por isso. tudo bem, perfeito. Mas é assim que funciona. Vocês vão direto pro e-mail de vocês, tá tudo certo. Isso. Vocês podem mandar para os estados que vocês quiserem. A gente colocou separado por estado porque a gente entende que você provavelmente vai querer cobrar os políticos do seu estado. Exatamente. Mas caso você queira cobrar dos outros também, sintam-se à vontade. Ó, mas esse site é uma coisa muito boa que a gente fez, porque eu acho que facilita muito a gente começar a incomodar essas pessoas. Porque, gente, a grande questão sobre a seleção do CFM é que essa porra não teve consulta. Os caras chegaram num dia qualquer e falaram, vai ser assim, e foda-se. Tipo, eles não perguntaram pra ninguém, eles não falaram com ninguém, eles só chegaram e falaram, foda-se. O pessoal do ambulatório que eu trabalho, da rede Sampa Trans, não foi avisado que isso né? iria acontecer. Isso foi do nada. A gente teve que fazer uma reunião de emergência, porque o CFM promulgou a nota e falaram reunião de emergência amanhã para definir a continuidade dos cuidados. E aí foi nessa reunião que eles disseram que a gente não poderia mais começar tratamento para quem não tinha começado ainda. Aí virou tipo, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. E assim, com todo respeito, se pode decidir assim, a gente pode incomodar as pessoas também, pô. Assim, a gente tem que incomodar as pessoas, tem que incomodar porque é a única maneira que a gente tem de fazer contato com essas pessoas. Sim. Sabe? Sim. Única maneira mesmo. Sim. Então, é o que a gente tem ao nosso alcance. Falaram assim, às vezes o provedor de e-mail, o Outlook tá bloqueado. Sim, eles bloquearam. O Outlook não tá gostando muito, não. Não tá gostando muito. Mas a gente vai resolver isso, não se preocupa. Dá mais uma semaninha que está certo. Isso. Mas assim, é porque o Outlook realmente tá bloqueando por agora. Recomendo usar o Gmail, que não tá ligando, né? Isso. Então, tá chegando o e-mail. Tem alguns e-mails que bloquearam, porque as pessoas individualmente bloquearam esse e-mail. Mas assim, de resto tá chegando. Perfeito. É isso. Mas, tio, vamos voltar ali para a questão do CFM, porque a gente acabou se alongando bastante e eu acho que é importante a gente falar sobre o artigo 6, que é importante, só bastante importante. Colocar ele aqui de volta. 2 segundos, querido. Pronto. Já Vamos aparecendo. lá. A gente tá no artigo 6, não era isso? No 6º? Isso. Né? Assim, o 5º já vem a proibição, né? Que eu não lembro se a gente chegou a falar do 5º com a proibição, e o 6º. Isso, exato. O 5º ele traz só a proibição, basicamente, essencialmente, e o 6º ele é o que preocupou muito a gente em relação à continuidade do acompanhamento, quer dizer, a continuidade do ambulatório no sentido de receber novas pessoas. Que aqui está escrito, definida a administração dos hormônios sexuais para induzir características secundárias com diligência à identidade de gênero. Show. Isso tá ok. O segundo ponto não tá tão ok. Essa terapia está vedada antes dos 18 anos de idade. Bem problemático, porque principalmente as pessoas que já estão em bloqueio puberal e que eles dizem defender, elas deveriam iniciar a terapia hormonal cruzada aos 16, que seria a idade até porque, senão, pelo que eu entendo, o bloqueio não vai servir pra nada, porque você só vai ter postergado uma adolescência entre aspas, gênero errado. Exato, mas até vai servir, porque eles vão continuar até os 18 anos agora. Eles vão ficar 2 anos a mais sem passar pela puberdade, sem ter o desenvolvimento das características secundárias e sem ter esse retorno de forma fácil. O problema não era a pessoa sofrer bullying porque ela parecia criança? Era, mas agora tem que parecer por mais 2 anos. É porque na faculdade não tem tanto bullying. Com 17 ela já entra na faculdade, aí ela entra na faculdade parecendo criança, tá tranquilo. Então o problema era só situacional no ensino. Isso. Entendi, tudo bem. E só com essas crianças. Isso, acabou o problema agora, resolvido. Então, e aí vem o problemaço, que é: o paciente que optar por terapia hormonal cruzada deverá iniciar a avaliação médica com ênfase em acompanhamento psiquiátrico e endocrinológico por no mínimo 1 ano antes do início da terapia hormonal. Qual evidência isso é baseado? Nenhuma. Não, sim. Nenhuma. Tá ali, pô. Nenhuma. A evidência que eles escreveram ali. Não olha existe. só. Tá escrito aqui, ó. Não existe nenhum artigo de peso que consiga provar ou que sequer dê indícios de que um adulto deva passar por 1 ano de acompanhamento psiquiátrico e endocrinológico antes da terapia hormonal. Nenhum. Ou vai ter avaliação cardiovascular e metabólica com parecer médico favorável, isso é ok, a gente já faz isso já é basal. E o terceiro, que é extremamente difícil da gente conseguir saber o que fazer, não apresentar a doença psiquiátrica grave, além da disforia ou qualquer outra doença que contraindique a terapia hormonal. Eu tenho dificuldade de ver se a pessoa cis. Ou seja, a gente entende que a disforia, ela é, per se, uma doença psiquiátrica que pode se manifestar de forma grave e que pode culminar em vários sintomas depressivos, excitativos, etc. A gente já entende isso. E se eu tiver toque? Se eu for seguir o texto da lei,
Não se pode? tiver toque, eu não posso fazer. Porque se eu apresento um toque grave, se caracteriza como doença psiquiátrica grave, além da disforia. E você vê que não é... E você vê que não é tipo apresentar alguma doença que contraindique. Não. Eles especificam não apresentar doença psiquiátrica grave. E assim, eu imagino que toda literatura que tem acompanhamento transversal longitudinal de longa duração do pessoal que tenha disforia vai mostrar que tem diversas comorbidades e que todas as comorbidades são doenças psiquiátricas graves. Exato. Então, basicamente, você não tem ninguém que passe numa sociedade transfóbica que tenha disforia, que não desenvolva isso, a não ser que essa pessoa tenha nascido num berço de ouro, de uma família que o suporte loucamente e tenha tido acesso a tudo antes. E não tenha tido contato com a sociedade. Exato. E não tenha tido contato com a sociedade. Se tiver tido, fudeu também. Exato. E aí a questão toda é que isso é muito subjetivo. Não é tipo, não apresentar... Eu entendo que o que poderia querer ser dito seria não apresentar doença psiquiátrica que culmine com sintomas que afetem a identidade do eu. Sim. Por quê? Porque a pessoa que tem um sintoma que fragmenta a identidade do eu, uma pessoa que tem, por exemplo, uma esquizofrenia... É isso que eu pensei, cluster B, saca? Assim, as pessoas de cluster B, que dependendo dentro do cluster... Não, porque dentro do cluster B vai ter outras coisas, mas assim, o cara tem que ter algo muito específico que pudesse ser uma segunda... que pudesse induzir a disforia como comorbidade da sua doença psiquiátrica. Da sua doença. Exato. Isso existe. Isso existe no chat. Caso no chat, como é que isso vai ser aplicado? Já vi psiquiatra bloquear por muito menos. Eu já tive gente vir falar pra mim que a psiquiatra não concordava e deu lado de que não podia. Caraca, que bizarro, pô. E essa que é a merda, porque quando a gente começa a ter, não, você tem que obrigatoriamente ter o laudo de um médico específico, que não tem o menor motivo de estar ali, você abre a possibilidade de um campo que já odeia a gente, não é à toa que a gente não vai nesses lugares, bloquearem nossa transição. Sim. Bloquear o nosso acesso à saúde. Sim. E, gente, de verdade, uma maneira muito fácil de você acabar com uma população é você limitando o acesso ao serviço público. Cara, se pessoa trans tem segurança de ir no hospital, na polícia, a gente não tem isso, sabe? E, pô, é deprimente que a gente tenha que voltar pra uma situação onde a gente tem que implorar pra gente ser atendida, sabe? Pô, a gente vai ficar, sabe, empurrando, não, por favor, deixa a gente fazer um negócio, pelo amor de Deus, e o cara vai poder virar e falar, eu não quero, sabe? Porra, isso é bizarro, cara. Sim. Isso é bizarro. Não, isso é muito bizarro, Então, assim, isso é muito, muito, muito complicado. E aí a questão toda também é que quando você coloca dentro desse processo, isso torna... O maior problema é essa questão exatamente que o Lucien trouxe, que é essa parte da subjetividade de não ter a terapia hormonal como um direito. Os casos que a pessoa tem uma doença, um transtorno mental que impeçam a terapia hormonal são exceções. E a gente tem que trabalhar exceções como exceções. Então não é que todo mundo tem que ter a autorização. É quem tem a exceção deve ter a desautorização. Você vai contraindicar pelo quadro psiquiátrico, que é um quadro psiquiátrico grave. Ponto. Agora, todo médico que faz essa avaliação, que faz essa parte do suporte de terapia hormonal, sabe disso. Isso é uma das coisas que capacitam a gente durante os processos de capacitação relacionados à questão hormonal. Ponto. Então isso é uma coisa que acontece. Agora a questão é que realmente a gente precisa conseguir estruturar isso de uma forma que a gente consiga se resguardar. Porque o problema todo o maior problema é que isso vai gerar pânico nos médicos que são transaliados. Porque eles acham que tudo que eles fizerem vai estar contrariando uma coisa do CFM e eles podem ser responsabilizados por isso. E isso não é uma coisa impossível. Porque a gente está na ascensão do neofascismo. A gente está vivendo um fascismo que está querendo pressionar a gente. Então, qualquer médico que for romper com isso pode ser atacado, sim, e pode acontecer. Pode acontecer. Eu entendo que isso que a partir do momento em que a gente faz isso sem respaldo, e obviamente não é uma coisa que a gente vai fazer, a gente fica com medo. Então, o que acontece? As associações e os grupos de médicos que são transaliados, eles recuam. Então, por isso que o nosso ambulatório aqui não está aceitando novos pacientes. Porque na resolução do CFM fala quem continua não vai se aplicar isso. Ou seja, quem já está fazendo tratamento, essa resolução não se aplica. Agora, para quem vai começar agora, se aplica.
Então agora, a gente do laboratório trans não pode mais prescrever hormônio enquanto não tiver 1 ano desse acompanhamento. E aí a gente ainda vê de forma mais grave ainda que eles obrigam que exista um acompanhamento com especialidades que não são possíveis de conseguir no SUS. Não é. Ginecologista é até fácil. Agora, urologista, para o urologista prescrever tratamento hormonal, quem vai fazer o tratamento hormonal agora são urologistas ou endocrinologistas. Te falar, nenhuma mulher trans vai no urologista. Eu vou te dar certeza. Agora é obrigatório. Agora é obrigatório. O artigo 9 fala isso. Mas nenhuma delas vai. Isso aí só vai impedir que a gente faça. Porque a gente não vai. Isso é humilhação. A gente não tem propósito. Sabe? Isso é só humilhação. E é uma camada de humilhação muito sutil que podem falar, não, porque a gente tá preocupado com o seu pau. Por algum motivo, tá ligado? Se ninguém pediu pra você estar preocupado com o pau da pessoa. Você chegou e falou, não, mas veja bem o quê? Veja bem o quê? Exatamente. Exatamente. E é uma parada tipo, não, a gente tá muito preocupado. Tem que fazer isso aí. Tem que fazer, porque é muito necessário. Sim. Acabaram de falar no chat uma coisa aqui que não acontece, tá? Foda pra mim também é que tem pais cis que fazem terapia hormonal pra se encaixar melhor nos padrões da sociedade. Não acontece. Isso não acontece porque não pode fazer terapia hormonal. Isso não acontece porque é crime. Você só faz terapia hormonal em criança se o endócrino infantil mandar. Exato. Só isso. Mas não, isso não acontece. Se você tiver algum artigo que mostre que isso acontece, manda que eu refuto ele, mas... E aí, eu quero engatar um pouco no que... Duas coisas. Primeiro, que isso vai piorar o sistema de saúde público, porque supondo que vai ter uma pessoa trans que vai querer passar por essa merda, sabe o que vai acontecer? A fila do SUS vai ficar maior pra todo mundo. Porque a gente tá passando por coisas que a gente não precisa passar, sabe? São coisas desnecessárias pra criar uma burocracia pra desincentivar a gente e... no final das contas vai acabar atrapalhando você que é cis que tá em casa. Que você não vai poder pegar o urologista pro SUS, porque vai estar a gente na fila pra chegar lá e falar pro cara, porra, só me dá meu hormônio, cara. Sim. Só me receita a mesma coisa, que eu já sei o que eu tenho que comprar na farmácia e tá tudo bem. Aí vai ser uma fila de 50% minas trans que estão esperando há 1 ano, 50% idosos com problema de próstata. E o que você acha que precisa? Exatamente. E aí meu segundo ponto olha só, uma coisa muito séria, e no caso a Elo falou, que as meninas trans vão se injetar com coisas aleatórias pra forçar o processo. Pegando isso e entrando num ponto que a gente não vai desaparecer. Apesar dessa tentativa esdrúxula de tirar a nossa transição, isso não vai acontecer. A Beth pode não falar isso, pode não poder falar isso pela médica, mas eu posso porque eu não sou médica. GY existe, as pessoas fazem, as pessoas sempre fizeram, as pessoas fazem há 50 anos, a gente está aqui há 50 anos, a gente já sofreu tentativas muito mais brutais de eliminação e nós continuamos aqui. E nós vamos continuar, independente do ataque fácil. Não é isso que vai acabar com a gente, mas a gente vai lutar com toda a força para ter isso de volta. Só queria dar meu. Tem uma coisa adicionada no DIY. Médicos não vão recomendar isso. Eu não posso recomendar isso, eu não vou recomendar isso. Porém, mesmo que você faça DIY, você também tem direito a fazer seus exames pelo SUS. Você também tem direito a pedir para o seu clínico geral pedir os seus exames de testosterona e estradiol quando você for lá. Pedir seus exames de LH, FSH, prolactina, pedir sua testosterona sérica. Pede. Porque é a mesma coisa. Isso acontece, sabe com o que isso acontece muito? Com homem cis marombeiro. Eles chegam lá e falam assim, eu estou tomando bomba e eu não vou parar. Você pode dosar minha testosterona para ver se eu não estou morrendo? Eu falo, você posso testar. Posso, claro. Mas não faz. Ele vai falar, tá bom, não vou fazer não. E ele vai voltar com a testosterona em 2000. Saca? É isso. Então, tipo, é realmente algo que mesmo que exista todas essas barreiras, quem está fazendo DIY, faz esses exames. Vocês conseguem fazer exame pelo SUS. Pede pro médico de família, é meio foda, não vou dizer que é fácil, não é fácil, tem muitos médicos transfóbicos, mas vale a pena para pelo menos ter certeza que tá tudo indo num caminho ok. Então, isso é algo que é importante também. E aí, Vete, tem uma outra coisa. Também, né? Clínica de aborto para a população de baixa renda, a gente sempre vê ser desmontada, a gente sempre vê ser atacada. Qualquer cidade grande, você sabe onde que é a clínica que os ricos vão abortar? Ela tem uma casa linda, ela tem um Instagram, ela tem uma mocinha bonitinha atendendo na porta com um sorriso e dando uma bala de menta, tá? O que vai acontecer? A exata mesma coisa. Quem tiver acesso, eu tô falando acesso, eu tô falando dinheiro,
vai continuar do mesmo jeito, como dantes, como se nada tivesse acontecido, por vias as mais diferentes possíveis, mas vai. Quem que vai ser a grande população que vai ser prejudicada? A clivagem mais pobre da população trans. É isso. Quanto mais pobre for, quanto menos acesso tiver, mais prejudicado vai ser. É isso. Exato. E assim, a gente sabe onde que tá o problema, né? A gente sabe que a quantidade de cirurgia de mioma que é feita em alguns hospitais de rico, né? O hospital de rico é impressionante, tem mioma pra caramba. Muito mioma. Nossa, ginecologistas atendem pra caramba esse tipo de coisa. Impressionante. É direto. Quem conhece Botafogo conhece o que eu tô falando. Mas não vamos fazer acusações. Então, tem uma carteira médica pra manter, né? Exatamente. Não, cara, o pior é que eu já trabalhei no hospital que era assim, saca? Que tinha essas paradas da galera que fala assim, entrou aqui por mioma. É mioma, deixa quieto, é mioma. E é isso aí. E é isso, fica por isso. Mas rico não tem problema de saúde assim. Porque, vai precisar do endócrino por tanto tempo. Aí ele vai no endócrino do SUS. E ele não vai conseguir. Mas ele vai no endócrino particular, ele vai conseguir fácil. Precisa de 1 ano de acompanhamento com o uro. Você vai no uro particular, ele vai assinar que te acompanhou por 1 ano, ele vai te acompanhar por 1 ano antes de você fazer a parada, ele vai fazer o seu tratamento. Porque isso não vai afetar quem tem dinheiro dessa mesma forma. Mas olha só, tem uma parada também. Não é qualquer médico privado ou particular que vai fazer isso. Não é verdade. Olha só, plano de saúde, eu tive uma experiência horrenda com plano de saúde. E de verdade, eu adoro contar essa história porque ela é muito pesada. Eu tinha que procurar um endócrino, sabe? E eu tentei procurar um endócrino. Eu liguei no plano de saúde e falei, me achem um endócrino, que eu não sei quem de vocês tá nisso aí. Então, beleza. Aí me deram um contato de endócrino. Eu fui no médico. A sala era uma sala aberta, era literalmente uma sala onde tinha várias cadeiras, aí ele só me sentou na frente dele com todas as pessoas atrás de mim. Aí eu virei e falei, então, eu preciso fazer transição de gênero. Ele olhou pra minha cara com uma cara de desgosto, falou, eu não atendo esse tipo de coisa, e ficou brincalhando enquanto todo mundo atrás de mim ria. Essa foi a experiência que eu passei em um hospital particular, com meu plano de saúde. Então, assim, pessoas que são especializadas para atender pessoas trans cobram o olho da cara. Elas cobram, tipo, 700, 800 reais uma consulta de endócrino. Você tem que fazer acompanhamento disso por 1 ano. 1 ano. Sim. Você vai dizer que eu preciso de 1 ano disso. Mas relaxa que fica pior. Vamos pro artigo 7º. Não querendo ser o Homelander fazendo aquele... Vamos pro artigo 7º. O artigo 7º, ele é muito legal, sabe por quê? Porque ele pega uma resolução inconstitucional e aí ele faz double down nessa resolução inconstitucional. Por quê? O nosso querido presidente Jair Biruliro, né, em 2022, ele assinou uma lei que determinava em relação à questão de procedimentos de esterilização do SUS. Então essa lei, ela falava acerca de procedimentos de laqueadura e vasectomia. Uhum. E aí, qual que é o ponto? Para quem faz laqueadura ou vasectomia dentro do planejamento familiar pelo SUS, você tem que fazer ou aos 21 anos, ou tendo pelo menos 2 filhos vivos. Então você tem que ter ou 2 filhos vivos, ou fazer depois dos 21 anos para você poder entrar nessa fila. O CFM decidiu que ele olhou essa lei e falou, acho que dá para usar isso também para tirar direito das pessoas trans de se operarem. Então, agora, de acordo com a conformidade da lei de 70, você não pode mais fazer cirurgia que implica com potencial efeito esterilizador antes dos 21 anos. Então, basicamente, pessoas que fariam, né, algum tipo de procedimento cirúrgico que teria esse objetivo não podem mais fazer até que completem 21 anos, utilizando-se dessa base da lei de planejamento familiar, que por si só já retira o direito de uma pessoa adulta de fazer um procedimento que é seguro e que seria algo que ela... E é só baseado em foda-se. É só baseado em foda-se. Não tem nenhum motivo. Não é tipo, porque a gente viu que a taxa de suicídio... Não. É só a gente quer que você demore mais. Exatamente. E tomar só umas 3 anos. Exato. Né, gente? Pra ficar ali. E a gente não tem porra nenhuma com 21, né? A nossa maioridade é 18 anos e a nossa idade pra votar é 16. Isso. Tem que esperar até 21 anos. A única coisa que a gente tem pra 21 são as leis de cirurgia do SUS, que foram arbitrariamente colocadas ali, porque também não tem estudos conclusivos que mostrem, tipo... O argumento poderia ser, a taxa de arrependimento de mulheres cis que fazem laqueadura antes dos 21 e que é um procedimento que é de difícil reversão, ela é alta, por isso a gente não pode fazer antes dos 21. Isso não é verdade para pessoas trans. A enorme maioria das pessoas trans não vai se arrepender de tirar um útero ou de fazer uma neovaginoplastia.
Então, não vai haver esse arrependimento da esterilidade da mesma forma, porque são populações diferentes. E aí eles estão se utilizando dessa noção juspositivista de que, porque a lei diz que é 21 anos, porque a lei quer que seja 21 anos por causa de uma suposta taxa de arrependimento da fertilidade, o que honestamente, eu vou ser bastante sincero, os artigos mais recentes que eu vi não embasam isso, mas eu não me sinto confortável de ir tão a fundo porque eu não sou ginecologista. Dentro da parte de medicina de família, de prevenção, de planejamento familiar, etc., que eu faço diretamente, eu nunca encontrei artigos que fossem robustos o suficiente para justificar que você tem que ter especificamente 2 filhos vivos ou 21 anos. Isso é realmente uma decisão bastante arbitrária que visa diminuir essa taxa de arrependimento, mas que também é uma coisa que vem desde 1996. Então, isso vem de 30 anos atrás, a nossa população mudou. Então, essa determinação não se aplica mais da mesma forma. Então, isso é uma coisa que também é bem complicado. Eu quero trazer um ponto que a pessoa falou ali, internacional, tá? Sou enfermeira especializada em saúde trans em Nova York. O que defendemos é trans care is healthcare. Primary care. Perfeito, perfeito. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família emitiu uma nota, inclusive, contra isso, falando sobre como essa questão das especialidades, ela tira completamente a ação dos médicos de saúde básica. Acompanhamento de transição hormonal é acompanhamento de saúde básica. Você só precisa mandar essa pessoa para transição hormonal, você só precisa mandar essa pessoa para algum local, para um ambulatório especialista em transição hormonal, se ela tiver com alguma coisa esquisita. Eu fiz o bloqueador de testosterona, não funcionou. Vai lá no endócrino e vê o que é. Ok, tudo bem. Agora, para fazer o acompanhamento velocidade de cruzeiro, etc., você não precisa nem ser muito, muito bom. Você só precisa ser um médico humano, decente e atualizado com a literatura. É só isso. Não é uma super especialização, não é uma super parada. O tratamento de TH, ele é super simples quando dá tudo certo. Quando dá errado, você encaminha para o endócrino. Aí é para isso que servem os especialistas mesmo. É por isso que existe diferença entre saúde básica e saúde avançada. Eu trato diabetes, eu trato hipertensão. Eu não sou cardiologista nem endócrino. Na clínica médica, na unidade básica de saúde, a gente vai tratar essas coisas porque isso é atribuição do médico generalista e do médico de família. Então, é muito importante. E vamos usar dessa manhã, gente, por favor. Vamos usar dessa manhã, de novo, vamos usar dessa manhã. O Wagner levantou um bom ponto aí. A pessoa que fez a terapia de conversão para pessoas LGBT, que defende isso, é a mesma pessoa que defende o ABA para os autistas. Então, foi basicamente baseado em ciência de eu quero que esta pessoa que eu considero disfuncional se encaixe na sociedade. Então, o Louvas fez as duas coisas. Ele tentou encaixar autistas de forma artificial na sociedade e também tentou encaixar agora pessoas trans de forma artificial na sociedade. Então e aí depois ele pega o estudo dele e fala, não, mas depois de bater nessa criança 20 horas por dia durante 3 anos, ele está fazendo exatamente o que eu mandei. Sim, Louvas, ele tá. Eu imagino que sim, Louvas. Não posso dizer que eu tô surpreso. Sim. Tá ligado? Saca? É tipo isso, né? Tipo assim, quando eu bato bastante na minha cachorra com um jornal quando ela caga no lugar errado, depois só de balançar o jornal ela não caga 3 dias. Olha que loucura, Louvas. Deve estar funcionando, né? Deve ser muito bom. Ela deve estar muito feliz. Essa é a mesma pessoa que quando a criança crescer vai se perguntar: por que a minha criança afastou de mim? Poxa, nossa, eu nunca entendo. Eu chamo pra vir jantar na minha casa e meu filho não vem. Não vem, pô, não entendo por quê. Às vezes essas crianças já são novas e tudo odeia os pais. Tudo odeia os pais. Geração nova. Não, pô, isso aí é tudo raiva dos pais, entendeu? Mas isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Pior que como médico, eu nunca atendi nenhum paciente trans que precisava dessa medida. É uma minoria tão pequena que quase não temos acesso com paciente nessa necessidade. Isso é verdade, é porque isso não é ensinado. Nem na disciplina de endocrinologia, nem nas disciplinas da faculdade em geral, isso é ensinado. Isso deveria. Tanto que agora eu tô tendo que educar um monte de pessoas que saíram da faculdade de medicina recentemente e que não fazem ideia de como se faz o tratamento de pessoas trans. E elas nem vão ter que prescrever hormônio, não, elas só vão ter que mandar pra mim.
Mas nem isso elas estão fazendo. Porque elas não estão reconhecendo que existe esse programa e que existe a necessidade de impedir os exames e tal. Então, isso é uma falha da educação médica, com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu sei disso porque eu sou uma pessoa... Eu aprendi isso porque eu fui estudar e fui aprender sobre. E fiz aí os cursos de capacitação depois, quando eu já vim para São Paulo. Mas 100% é busca ativa. Você não aprende a fazer tratamento hormonal na faculdade. Isso é muito verdade. No máximo, na endocrinopediatria, você aprende a bloquear a puberdade precoce. Mas que não tem nada a ver com pessoas trans. Não. Tem, porque é o mesmo tratamento. Não, sim, mas não é pra pessoas trans que você aprende isso. Não é pra pessoas trans, é pra pessoas cis. Quer dizer, pra pessoas cis não, é pra criança, né? Então, ainda não tem gênero definido. Mas é pra criança que entra em puberdade precoce. Faz sentido. Mas E então, assim, aí isso basicamente vai em desacordo com bastante coisa, né? E aí esse é o ponto. É o serviço que cadê a outra parte? Em caso de arrependimento ou destransição, o médico deve oferecer acolhimento e suporte, avaliando o impacto físico e mental e, quando necessário, redirecionando o paciente a especialistas adequados. Então, ele já está considerando que a detransição vai ser uma coisa que a gente vai ter que lidar. Vai ser muito raro a gente lidar com isso, mas eu acho até importante que deva ser colocado. E aí vem o artigo 9º que ele fala aquilo que a gente conversou, né? Homens transgêneros que mantêm o seu órgão biológico feminino devem ser acompanhados por ginecologista e trans mulheres com um órgão biológico masculino devem ser acompanhadas por urologista. Não vai acontecer, infelizmente não vai acontecer. A gente não tem essa disponibilidade no serviço de saúde para que o ginecologista faça isso. E os que têm não se sentem confortáveis em fazer. Vou falar assim, a enorme maioria dos ginecologistas não se sentiria confortável em passar testosterona para homem trans. E a maior parte dos urologistas não vai se sentir confortável passando hormônio para mulher trans. E eu vou além. As pessoas trans não vão ir. A gente não vai. Não faz sentido nenhum, pô. Sim. Cara, e é aquilo. Fizeram essa parada sem consultar a nossa população, sem consultar estudos que foram feitos pela nossa população. E, sabe, consultar as pessoas que estão atendendo a gente, que são vocês. Sabe, não falaram com ninguém. Eles decidiram isso por foda-se. Sabe? É como se eu chegasse amanhã e decidisse um bagulho sobre um grupo de pessoas e não perguntasse pra ninguém. Sim. Foi exatamente o que aconteceu. Isso é um absurdo, pô. Isso é um absurdo. Uma das nossas poucas opções é fazer barulho o suficiente pra mudarem essa porra, sabe? A Erika Hilton já entrou com um processo judicial pra remover essa questão, só que ele não passou ainda. Então a gente ainda tá acusativo. Atualmente, pessoas que querem começar a humanização pelo SUS não podem. Nós não temos atualmente o direito de chegar lá e começar a fazer a humanização. Se você já fazia antes, você pode continuar o atendimento. Mas se você não fazia e você quer começar, você não pode. Esse direito foi revogado. Sim. Sabe? Então, assim, a gente acabou de perder um direito. Não é mais a bravata, não é mais a gente vai eventualmente botar a plaquinha no banheiro e não vai poder trabalhar. Não, acabou o direito. Isso é uma remoção de direito. Isso é um ataque às pessoas trans. Sim. Sabe? E é uma parada. Assim, pessoas trans pelas pessoas trans. A gente só tem os nossos direitos hoje em dia porque há 30 anos atrás tinha uma porrada de garota trans, de uma mulher trans travesti que tava indo pra rua lutar pelos nossos direitos. A gente tem que fazer a mesma coisa hoje. Porque se a gente não fizer isso, as crianças do futuro não vão ter. Isso é sério. As crianças do futuro não vão ter. A gente tá indo pra um caminho muito ruim e se continuar assim, elas só não vão ter mesmo. É importante que vocês vão pra rua agora. Sério. Deixa eu ficar pesado, mas é verdade. Não, tá corretíssima, tá corretíssima. Tá corretíssima. Ambas estão. Como pessoa trans tá muito foda, pô. Essa semana foi uma semana dentre todas as semanas. Sim. Puta que pariu. Sim. Bom, o ato basicamente vai até aí, né? O resto são os anexos. Se vocês quiserem depois ler os anexos, eles esmiuçam melhor os procedimentos de transição de gênero, etc. Como é que é feita a hormonioterapia, etc e tal. Mas, no geral, eles só trazem essas definições. O principal ponto foi o que a gente colocou, né? Que é tanto essa necessidade de acompanhamento por especialistas que vai acabar com nossa possibilidade de tratamento, essa exigência de 1 ano de acompanhamento antes de começar a transição que não é baseada em evidências e a retirada completa dos direitos de nossas crianças e adolescentes que agora vão ter que, além de esperar mais tempo, ter que lidar com todos os processos de transfobia institucionalizada nos diversos caminhos do SUS, ao invés de simplesmente poder visitar um ambulatório que tem treinamento adequado para poder conseguir abraçar os pontos necessários e conseguir atender de forma adequada esse trabalho, que é um trabalho da saúde básica. E, gente, assim, não tem nem como, né, agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade, por toda a explicação que vocês deram, né? Ao contrário das outras lives desse canal, que eu fecho ela só para membros, essa vai ficar aberta em definitivo, para que todo mundo tenha acesso, para que todos possam ver. A única mudança que a gente vai ter vai ser que depois que a Vete me passar todos os links, né, dos estudos que ela mencionou aqui, aí eu vou colocar tudo na descrição para ter mais fácil ali.
tá? Obrigado demais. Desculpa, quem tá com o compromisso agora sou eu tenho que buscar menino na escola, então é por isso que nós estamos terminando aqui antes, né? Eu queria, e eu tinha proposto da gente fazer, né, uma sessão de perguntas, de respostas, de dúvidas que as pessoas têm normalmente, né? A gente tá sem tempo aqui, então eu vou fazer o convite para vocês voltarem pra gente poder fazer quando isso. Você quiser. Né? Quando você quiser. Fazer uma live. Aí a gente faz uma live assim sobre. Faz uma live sobre transexualidade para as pessoas tirarem as dúvidas, para as pessoas poderem perguntar e tal, porque também às vezes falta muito acesso a conhecimento, falta muito acesso à própria conceituação básica, sabe? Você vê que o pessoal foi perguntando ao longo da live: é tipo hermafrodita? Não, é assim, assim, assim. É isso? Não, não é assim, não é assim. E fulano é transgênero, fulano é não binário e fulano é agênero. Qual que é a diferença do não binário pro agênero? Esse tipo de pergunta besta, básica, assim, né, que às vezes não é tão besta nem básica assim, porque a esmagadora maioria das pessoas não tem nem ideia. Exato, né? exato. Eu posso ser muito sincero, tem uma coisa que dá pra resumir muito essas questões todas, que é, você não precisa saber tudo sobre as especificidades de pessoas trans e de pessoas LGBT. Você precisa ser um ser humano decente. Você precisa ter empatia. Você precisa olhar para um ser humano e ver um ser humano. Uma pessoa que tem direitos e que vai ser respeitada. E acabou. Sabe? Tipo assim, você não precisa entender especificamente qual que é o gênero da pessoa. Você precisa tratar a pessoa como ela quer ser tratada. A pessoa quer ser tratada com ela dela, trata com ela dela. O que vai te custar? Sabe? Acabou. É isso. Sabe? Eu não preciso entender o que é um boiceta. Tá tudo bem. Você não precisa entender. Sabe? Você precisa tratar o cara com ele dele. O que ele pediu. Sabe? É por respeitar a pessoa como um ser humano. E acabou. Tipo, mais complexo que isso, de verdade. Todo ponto. Gente, é isso então. Brigadíssimo, tá? O canal tá aberto. Tenho certeza que, infelizmente, nós vamos precisar mais vezes, tá? Infelizmente não, né, Silvio? Infelizmente não, a gente vai voltar pra jogar Magic, a gente vai voltar pra falar bobagem. Não, sim, pode também, mas eu tô falando assim, nós com certeza vamos precisar de avançar na luta, de avançar na teoria, de explicar outras coisas e contarei com vocês. E é isso, gente. Obrigado demais. Eu não tenho nem como agradecer vocês. Muito obrigado pelo espaço, de verdade. Não, que isso, é o mínimo do mínimo que eu podia fazer. Um beijo pra todo mundo que fica, até a próxima e tchau, tchau. Beijo. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde